Igreja Capaz do Senhor. Amém. Eu estou nervosa, porque eu tinha perguntado assim ao Igor, o que é que eu vou falar, se me der oportunidade? Tinha pedido a ele um versículo, ele não me deu, né? Mas eu queria ler aqui, que eu não me lembro onde é que fica. Mas fica em algum lugar na Bíblia, entre Mateus e Marcos, que fala sobre o apaziguamento da tempestade. Onde é que fica, irmãos? O quê? Pronto, é Mateus capítulo 8, como eu tinha dito. E os versículos que eu já vou dizer aqui, quando eu achar. Pronto, a partir do 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu acho muito bonito esse versículo. Eu, conversando muitas vezes com as meninas, até em casa mesmo, na casa da minha mãe, conversando com... Eu cito muito esse versículo, porque eu acho muito interessante. Porque aquelas pessoas andavam com Jesus, muitas delas que estavam no barco, sabiam que Ele era o Salvador, sabiam que Ele era o Filho de Deus, e era o próprio Deus. Mas naquele momento, eles deixaram-se levar pela situação. Eles deixaram-se levar pela tempestade e temeram. Talvez se eles tivessem pensado, bem, não, é Jesus que está aqui, Ele não vai nos deixar perecer. Mas eles se deixaram levar pela situação. E o pastor deu-nos a oportunidade para nós agradecermos. No sábado passado foi o nosso casamento. E foi o nosso casamento. E eu não vou chorar. A luta foi grande. Porque quando a gente marcou o casamento, eu não vou falar tudo, senão o livro não tem nada para falar. Quando a gente marcou o casamento, a gente não tinha nada. E a gente disse ao pastor: Pastor, a gente não tem nada, a gente tem vontade de casar, mas de resto a gente não tem nada. Mas antes do pastor chegar, eu e o Igor, a gente tinha falado, a gente ia marcar o casamento, a gente noivou, enquanto o pastor Jadson estava aqui, porque a gente gostava muito do pastor, claro, tinha aquela ligação, e queria que ele orasse pelas alianças. E a gente orou, foi uma provinha, em comparação com a prova do casamento, para a gente comprar as alianças. A gente conseguiu comprar as alianças que a gente queria. E o pastor orou e a gente tinha combinado de marcar o casamento ou para o ano que vem, ou para 2015, ou para 2016. Ficou entre isso. E a gente ia casar, assim, agosto, setembro, verão, né? Assim, a gente tinha que pensar. Só que eu estava na igreja, eu estava orando, pedindo resposta a Deus, saber se Deus estava conosco nessa decisão. E o diácono Wellington, e Lila falou comigo, antes disso Lila falou comigo, disse assim: Rebeca, tu tá pensando em casar esse ano? E eu, não, vou esperar mais um pouquinho. E ela disse assim: por quê? Ela, porque eu tô querendo ir embora, ninguém sabe disso, mas eu tô querendo ir embora. E minha casa tá aí, eu não queria ter que me desfazer das minhas coisas. Assim, o aluguel é muito barato, tu ficava com a casa e com as coisas que estão dentro da casa. E eu pensei, é bom, né? Que assim a gente não gasta tanto. Falei comigo e ele ficou: é muito bom, né? E eu, nós vamos orar. E eu orei e vim para a igreja. E a mensagem foi o diácono Wellington que trouxe. E na mensagem ele falava sobre um homem que mostrou o caminho. E ele dizia assim: Deus usou alguém para lhe mostrar o caminho. Vá por esse caminho, porque é de Deus. E eu senti no meu coração, mas ainda fiquei aqui: será? E no final do culto, o diácono chegou para mim. Eu pedi confirmação a Deus. Disse: Senhor, se for mesmo o Senhor que falou comigo, me diz alguma coisa. E o culto rolou e acabou o culto e não aconteceu nada. E o diácono no final chegou para mim e disse assim: Rebeca, tu recebeu? Eu olhei para a cara dele: foi? Ele: tu recebeu? E eu: o quê? Ele: a mensagem, porque Deus falou no meu coração que era para ti. Eu amei, guardei aquilo, mas ainda não tinha nada. Eu não tinha emprego, eu saí do emprego, não ganhava bem, não ganhava direito, só era eu ir trabalhar e era aquele problema todo. Porém, a gente conversou com o pastor e o pastor incentivou e disse: marque que Deus vai na frente. Para resumir tudo, irmãos, a gente marcou o casamento sem €1. Só os meus sapatos que eu usei no casamento custaram €93. E não fui eu que comprei. Deus fez alguém me mostrar os sapatos e dizer assim: escolhe o que tu
quiseres. E eu fiquei, Deus, até dos pés tu cuida. E Deus cuidou dos mínimos detalhes. Desde o casamento no civil, porque eu não podia casar no civil, porque meu documento tinha atrasado, mas Deus usou a juíza para liberar meu documento sem pedir autorização ao CEF. Quando a gente foi casar, o homem olhou assim e fez assim, perguntou outra mulher, tem que mandar autorização para o CEF. E ela, não, a doutora mandou fazer assim. É só para marcar o casamento e despachar. E ele ficou olhando assim para cada com aquela cara de tipo, não, eu vou mandar. E ela ainda voltou e disse assim, olha, é só para marcar a data e despachar o casamento. Recebeu o dinheiro e acabou. A doutora só mandou fazer isso. Até nisso Deus cuidou. E voltando para a passagem, eu acho muito interessante, porque naquele meio todo eu chorei muito. O Ivo me escutou muito, chorando e reclamando muito. Mas eu cria, e eu até dizia a ele, eu estou chorando e estou muito preocupada. Mas lá no fundo eu sei, eu sinto uma paz gostosa, porque eu sei que foi o meu Deus que me prometeu. E para resumir e concluir, a gente chegou no dia, não tinha dinheiro para pagar nada. E a gente pagou, não sei de onde, porque o dinheiro que a gente tinha, o Ivo estava muito nervoso, contando dinheiro de 5 minutos. E ele chegou para mim e disse assim, nega, eu tenho tanto, e não dava para pagar. Depois ele chegou para mim e disse assim, vamos pagar? E eu, tu tirou o dinheiro da outra menina? E ele, não sei. Mas quando a gente foi pagar, deu e sobrou. Não é, amor? E vem tu falar, porque senão eu falo tudo. Amém. Ele diz amém. Saúde, irmãos, capaz, Senhor. Ela queria fazer uma breve síntese, mas demorou aqui uns 10 minutos. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Um texto muito conhecido pelos irmãos. Quase no fim da Bíblia. Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como a Rebeca disse, nós quando marcámos o nosso casamento, nós não tínhamos nada, mas nada mesmo. O pastor chegou com aquele seu jeito, com o seu jeito de falar. Pastor, nós não temos nada. Estava ali o pastor sentado. Marque a data. Nós fomos para casa, marcamos a data e, como a Rebeca contou, Deus fez aparecer dinheiro onde nós nem sequer sabíamos. Eu de 5 em 5 minutos contava para ver quanto dinheiro é que nós tínhamos e faltava, até que o senhor da quinta, que ia viajar umas horas depois, pediu para que nós fôssemos lá e pagássemos. Nós fomos. E só que estava a faltar dinheiro. Nós tínhamos dinheiro, mas era com dinheiro que nós não queríamos gastar. Até que eu fui e ao ir, pus assim a mão no bolso, eita massa de notas, que eu nem sabia de onde é que aquilo tinha aparecido. Deu para pagar deu para pagar a recepção, o casamento, deu para a lua de mel, deu para gastar, deu para comprar presentes de Natal, aproveitou-se logo uns saltos lá. Deu dinheiro ainda para comprar aqui coisas, para comprar o que faltava para a casa. De onde é que Deus fez aparecer? Eu não sei. Mas apareceu. Deus faz aparecer do nada. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, a única roupa que eu tinha em condições para vir para a igreja eram umas calças de ganga, que ainda estão lá em casa, que eu agora uso para trabalhar de vez em quando, e era uma t-shirt e um casaco. E a Rebeca a contar-me o testemunho do pastor Ailton, que o pastor Ailton só tinha um fato, o sapato todo cheio de buracos. E um dia orei eu sei que o pastor Ailton é o meu pastor. Eu não tenho nada, assim como o pastor Ailton não tinha. Mas eu sirvo ao mesmo Deus que o meu pastor Ailton serve. Eu não tinha nada. De repente começou a aparecer um fato, uma gravata, uns sapatos, mais gravata. E agora tenho que trabalhar mais gravata e mais gravata. Eu não tinha nada. Aleluia. E nós não tínhamos nada. Eu, pelo menos, eu não tinha nada quando aceitei Jesus. Deus deu-me tudo o que eu não tinha. 2 anos depois, nem chegou a tanto, eu casei. Se eu não tinha dinheiro para comprar roupa, muito menos para casar. Mas Deus é Deus de surpresa. E Deus levanta o profeta aqui, o
trouxe o profeta de Lisboa para confirmar o que nós duvidávamos se tinha sido o profecia ou não, e tudo a bater certo. Só que Deus fala, é muito bonito o texto em Hebreus, só que viver, uma pessoa marcar um casamento sem ter nada. A irmã Luciana, nós falamos no círculo de oração na sexta-feira, falta uma semana. A irmã Luciana, então, o dinheiro está quase? Nós não tínhamos praticamente nada, uma semana antes, nem metade do que nós devíamos ter, tínhamos. O teu vestido. A irmã Amélia, que teve um acidente, teve que fazer o vestido todo a cheio de curativos. Uma pessoa nem sabe como é que ela terminou o vestido. Mas Deus faz assim, quando Deus faz perfeito. Deus fez, sobrou, nós ainda podemos gastar, nós ainda podemos guardar e podemos gastar de novo. E quase não conseguimos guardar e gastar, mas Deus faz assim. Eu queria ler mais uns versículos em Romanos capítulo 11, versos 33 ao 36. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E também o pastor relembrou, juntamente com o diácono, das orações de todas as semanas, todos os cultos eu pedi oração. Eu já levantava o dedo, as pessoas já sabiam. Casamento. Até em Lisboa. Uma vez fui com o presbítero para Lisboa, levantei o dedo, casamento. Toda a gente sabia. Mas isto é o resultado da oração. Sem dúvida que Deus manda. Mas eu pedi, a Rebeca pediu e toda a igreja pediu. Nós agradecemos às irmãs do Círculo de Oração por terem gasto os seus joelhos por nós, aos irmãos, porque sem oração nada se pode fazer. A oração, como o hino da comissão, que eu agora ouço hinos da comissão, a oração é o segredo da vitória, e é verdade. Foi com muita oração que nós conseguimos muito jejum, mas Deus enviou. E glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Glória a Deus.